Hebreus 12, versículo de número 1. Quero falar desse texto aqui. Abriu a sua Bíblia? Achou lá Hebreus 12? Sim ou não? Estou quase lá. Amém. É isso. Depois que você abrir a Bíblia, eu vou pedir para você olhar para a tela. E eu vou ficar só nesse versículo 1 aqui hoje. Olha só. Portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Pode deixar nessa tela aí mesmo que eu não vou sair daqui. O final do versículo 1, ele vai dizer assim: a corrida que foi posta diante de nós. Ou seja, não é uma corrida que você escolheu. Foi a corrida que escolheu você. Porque quando a gente fala de família, a gente enfrenta situações que não foram nós que produzimos. Muitos dos problemas de família são problemas que os outros causaram. E você acabou sendo envolvido em situações que não foi você que gerou. Então é um tipo de corrida que nem é você que escolheu correr. Por isso que o texto fala, a corrida que foi posta diante de nós. Várias vezes eu já ouvi uma mãe ou um pai dizer assim: puxa, pastor, meu filho, eu sempre tentei dar uma boa educação, sempre tentei dar bons conselhos, ser um bom exemplo para ele. Agora meu filho cresceu e foi para um mau caminho. Seja o caminho das drogas, seja o caminho do crime, ou aquele filho que não tem interesse de nada. Pastor, eu não sei mais o que eu faço, meu filho não faz nada, aquilo que eu sempre brinco, né? Aquela geração nem estuda, nem trabalha, eu não sei o que eu faço. Ou seja, esse pai e essa mãe estão tendo que correr uma corrida que eles não queriam correr. Pais que estão sempre buscando o filho em delegacia do menor. Pais que estão buscando o filho na boca de fumo, pagando dívida de droga. Ou seja, não foi essa corrida que esse pai ou essa mãe queria correr. Os planos eram outros. Mas ele está tendo que correr uma corrida que ele não queria. O texto vai dizer, a corrida que foi posta diante de nós, ou seja, é aquilo que chegou na tua mão para resolver. Não foi um problema que você criou, mas você está tendo que resolver. E não tem outro jeito. Não tem como fugir disso. Não tem como se esconder disso. Você nunca quis lidar com isso, você nunca desejou que isso acontecesse, mas acabou acontecendo. Problemas de infidelidade, traição, marido que abandona a casa, esposa que abandona a casa,
Ou seja, são situações que você nunca imaginou que pudesse passar, mas está passando. Situações que você nunca quis que acontecesse, mas está acontecendo. E você está tendo que lidar com tudo isso. Dívidas, que às vezes o marido faz e a esposa não sabe, ou a esposa faz e o marido não sabe. E é aquilo, né? Você está casado com uma pessoa, a dívida de um é de outro também. Está casado com alguém? Ah, mas foi o meu marido que fez a dívida. Você é casado com ele? A dívida é dos dois. Bônus e ônus. Não, mas eu não sabia. Casou. Então é isso. Acontece. O cônjuge acaba sendo surpreendido, às vezes por uma dívida. Uma vez ouvia um relato de uma esposa que foi surpreendida com um oficial de justiça na porta da casa dela, que ela tinha que desocupar o imóvel. Resumindo a história, o marido parou de pagar o financiamento e ela não sabia. Quando ela viu, quando ela soube, o banco já tinha tomado o imóvel, já tinha providenciado o leilão do imóvel, já tinham arrematado o imóvel, já tinham entrado com um processo de emissão de posse, tem que desocupar. E aí o marido, envergonhado por ter ficado desempregado, não contou para a esposa que estava desempregado. Olha a situação. Ele saía de casa todo dia, como ele sempre saía para ir para trabalhar. Quando ele ficou desempregado, como ele ficou com vergonha de contar, ele continuava saindo de casa todo dia, como se fosse ir para trabalhar. Só que ele estava indo procurar emprego. E aí, para não chegar em casa mais cedo, e às vezes ele ficava aí vagando pela rua, para não chegar mais cedo em casa, e a esposa perguntava, o que está fazendo aqui mais cedo? Não, então ele saía naquele horário e voltava no mesmo horário. Não pagou, o imóvel foi a leilão, arremataram, aí... Mas por que você não me contou? Aí vem toda aquela história. São corridas que ninguém quer correr. Mas a vida está te obrigando a correr uma corrida que você não quer. E para você vencer a corrida, você tem que correr, porque ninguém vence uma corrida parado. Se você parar, você perde. Eu não queria correr essa corrida, mas a única forma de vencer é chegar até o fim. E aí ele vai dizer que nós temos que correr com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Então a perseverança, ou talvez na sua Bíblia está escrito paciência, mas a perseverança é mais do que paciência. A perseverança é a capacidade de você ser constante. Porque essa corrida, você tem que correr de forma constante. Você não pode correr e parar. Um dia você vem na igreja, outro dia você não vem. Uma quarta-feira você vem e corre. Aí na outra quarta-feira você não vem e para. Não. A corrida, ela tem que ser corrida com perseverança. De uma forma constante, permanente, firme. Ou seja, eu comecei a correr, eu não posso parar de correr. Não existe pausa em corrida. A gente viu recentemente, né, as Olimpíadas de Paris. Não importa, toda corrida ela tem que ir até o fim. Tem aquela corrida de 100 metros, que dura menos de 10 segundos, tem a de 200 metros, 400 metros, 1000 metros, tem a maratona, 10 quilômetros, 20 quilômetros, 30 quilômetros, e não tem pausa.
Não importa se o atleta está correndo 100 metros, que é rapidinho, ou se ele vai correr a maratona de 30 quilômetros. Ele só para de correr quando cruza a linha de chegada. Na corrida não tem pausa. Não é igual um jogo de futebol, que tem o primeiro tempo e o segundo tempo e o intervalo entre os dois tempos. Na corrida não. Só termina literalmente quando acaba. Então, o atleta, ele tem que continuar correndo. E só para quando chega no final. E muitos, quando chegam no final, caem no chão exaustos. Mas não tem outra forma de você vencer. Eu não quero correr essa corrida. Não tem como. Você foi colocado na corrida, mesmo sem querer. E tem que correr. Não tem outro jeito. Então, na vida espiritual, nós não podemos parar aquilo que estamos fazendo. Se o objetivo, quarta-feira, família, o objetivo é esse. Se o objetivo é salvar o familiar, então eu tenho que correr essa corrida até o fim. Até que ele seja salvo. Mas aí, o próprio versículo 1, ele vai abrir os nossos olhos para algumas coisas. Ele vai dizer o quê? Olha lá. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. Todo pecado, ele vai atrapalhar a nossa corrida. Porque o pecado é sempre algo que vai atrapalhar o milagre na nossa vida. Porque se eu falei aqui no início que o milagre, ele depende do poder de Deus com a sua fé, o pecado ele sempre vai atrapalhar, porque ele cria um abismo entre você e Deus. E às vezes tem pessoas que estão orando para libertar o familiar de um pecado que ela mesma não conseguiu se libertar. Não dá para você libertar alguém se você ainda está preso. Como um preso poderá libertar alguém se ele não libertou a si mesmo? Então, às vezes, nós estamos clamando para a libertação de alguém e nós estamos presos. E, às vezes, estamos presos no mesmo pecado. Estamos cometendo os mesmos erros. Não estamos conseguindo ser exemplo daquilo que queremos que aconteça no outro. Uma das coisas que Jesus fazia era ser exemplo daquilo que ele fazia. Era ser exemplo daquilo que ele ensinava. Era ser exemplo daquilo que ele orava. Antes de Jesus pregar o que pregou, antes de Jesus fazer o que fez, ele foi exemplo de tudo. Então, o exemplo vem sempre primeiro. Então, a partir do momento que eu quero ver a mudança na vida do outro, eu tenho que me fazer a seguinte pergunta: eu estou sendo exemplo daquilo que eu quero que o outro mude? Eu já mudei naquilo que eu quero que o meu familiar mude? Não, pastor, mas eu já tenho Jesus. Que bom. Mas o fato de você crer em Jesus e seguir a Jesus não significa necessariamente que você se tornou um exemplo. Uma coisa é a sua fé, uma coisa é o que você crê, outra coisa é o que você é, outra coisa é o que você faz. Uma vez, eu estava na igreja, numa outra igreja, e aí tinha lá uma senhora
que todo final de culto ela pedia oração pela filha dela. E reclamava muito da filha. Ah, minha filha, ela sempre escolhe homem casado, sempre se relaciona com pessoa errada. Ah, pastor, ora pela minha filha nunca casou, sempre se relacionava com outro, nunca deu certo. Vamos orar pela sua filha. Aí na outra semana, pastor, ora pela minha filha está desempregada, ela também é preguiçosa, não faz nada dentro de casa, só fica lá no Wi-Fi, no celular, e não sei o quê. Aí fica de namoro virtual, com não sei com quem. Ora pela minha filha, tá, vamos orar pela filha. Todo final de culto ela vinha pedindo, orando pela filha, sempre reclamando da filha. Aí teve uma vez que teve um evento na igreja, uma festa, não me lembro exatamente do que eu pedi, não, traga o seu familiar, traga o seu marido, seu filho, sua esposa, tal. Aí veio essa filha, Mônica o nome dela, não esqueço. Aí essa filha, no final, veio pedir oração pela mãe. Pastor, ora pela minha mãe. Minha mãe é muito nervosa, fica xingando palavrão dentro de casa, fica me espraguejando, fica dizendo que eu vou para o inferno. Pastor, eu até queria vir para a igreja, mas minha mãe... Mas se a senhora está na igreja e é assim, eu não quero ser como a senhora, não. Aí eu chamei a mãe, agora eu vou ter que orar pelas duas, né? Porque a senhora sempre já orando pela filha, agora a tua filha está orando pela senhora. Como é que é? Tal. Aí ela sempre assim, ela orava pela filha os relacionamentos dela, orava pela filha que era desempregada e era preguiçosa, e essa filha fumava. Ah, mas você fica com aquele cigarro do capeta lá, era 3 coisas, era o cigarro da filha, a preguiça e os namorados errados que ela arrumava. E aí, essa filha veio reclamar da mãe. Por quê? Porque a mãe não era o exemplo. Queria levar a filha na força. Esse cigarro, vai para o inferno. Esses namorados, não sei o quê, vai para o inferno. Mas eu não quero ser assim. A senhora está na igreja há tanto tempo e é assim, então eu não quero me tornar como a senhora. E ela sempre se recusava, olha só, na cabeça dela, ela sempre se recusava a ir para a igreja, porque ela tinha medo de ficar igual a mãe. Aí uma vez eu falei para ela, olha só, depois outro dia, a senhora tem que ser o exemplo. Não tem como colher se antes você não plantar. Então, o que a senhora quer colher na sua família? O que a senhora quer colher na sua filha? É isso que a senhora quer colher? Então, é isso que você tem que plantar. Você tem que semear primeiro, para você colher depois. Então, as suas palavras pesadas em relação à sua filha são sementes que vão germinar, frutificar, e a senhora vai ter que colher. Então não basta só a oração. Tem que ter o exemplo. Nós temos que aprender a combinar esses 2 elementos. Eu tenho que ser o exemplo, e eu tenho que fazer a oração, a intercessão. Então, voltando aqui para o texto, o pecado, ele sempre vai nos atrapalhar. Seja o pecado de ação ou o pecado de omissão. O pecado de ação é quando você faz o que não deve fazer. E o pecado de omissão é quando você deixa de fazer aquilo que tem que fazer. Está se omitindo da mesma forma. Uma vez eu atendia também uma mãe que, mesma coisa, ora pelo meu filho. Mas por quê? Ah, o meu filho, pastor,
envolvido com esse negócio de mulher, cada hora está com uma mulher diferente, vive na prostituição. Ela falou assim, lá em casa eu entro e saio de menina. Eu falei, como assim? Não, pastor. É melhor ser lá em casa do que na rua. Eu falei, minha senhora, só está reclamando da prostituição do teu filho. E a senhora abre as portas da sua casa para isso? Está sendo omissa. Está ficando quieta, não está falando nada. Quem é que manda na sua casa? É a senhora. Quem é dono da casa? Não é a senhora. Quem é que permite quem entra e quem sai? Não é a senhora? Então... mas se não for em casa, ele vai fazer na rua. Tá, mas aí é questão dele. O problema é que a senhora também está sendo conivente com esse pecado. Porque se você não combate o pecado, é como se você fosse conivente com ele. É mesmo. Então, o pecado, seja de ação, ou seja de omissão. O pecado sempre vai atrapalhar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção aqui é o comecinho ali do texto. Olha para a tela. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Numa corrida, que é o que a gente está falando aqui, quanto mais devagar você corre, mais tempo leva para você chegar no final. E aí o texto está dizendo que nós temos que nos livrar do peso que nos torna vagarosos. Ou seja, pesos que você está carregando na vida e que está deixando você lento, vagaroso, devagar. E quanto mais devagar você anda, mais tempo você leva para resolver esse problema. Porque quanto mais pesado nós estamos, né? Só olhar para mim, né? Quanto mais pesado eu tiver, mais devagar eu ando. E é assim com qualquer pessoa. Quanto mais pesado, mais devagar. Então nós temos que identificar esses pesos que estão sobre a nossa vida. Tem muitas coisas que estão pesando na sua vida. A culpa é uma coisa que pesa. E esse peso da culpa te atrapalha, te deixa vagaroso. Uma culpa que você carrega por algum motivo. E pode ser que você tenha razão de se sentir culpado ou não. Às vezes o peso é daquilo que o outro fez por você. Aí é o peso da mágoa. Aí é o peso do ressentimento. O peso da falta de perdão. Tem tantas coisas que vão pesando. O peso da ofensa. O peso do maltrato que alguém tem em relação a você. E geralmente esses pesos que nos tornam vagarosos, eles não são físicos, eles são emocionais. E você vai carregando esse peso. É a culpa, é a mágoa, é o ressentimento, é a tristeza. E isso vai fazendo com que você fique cansado e desanimado. Porque quanto mais pesado você está, mais cansado você fica. Então, estes pesos emocionais que você vai carregando nas suas costas, vão te deixando vagaroso, lento, devagar, cansado, desanimado, até que você para. Até que você não consegue mais avançar. Porque todo peso atrapalha a sua oração. Todo peso. Todo peso atrapalha a sua fé. Todo peso atrapalha a sua dedicação, a sua luta espiritual.
Então o texto fala que nós temos que nos livrar de todo peso que nos torna vagarosos em qualquer coisa na sua vida. A gente está falando aqui hoje de família, mas isso se aplica para qualquer área da vida. Por que está tudo tão lento? Por que a coisa não acontece? Por que nada avança? Por que nada vai para frente? Porque tem alguma coisa pesando sobre os teus ombros. E essa coisa que pesa está fazendo com que você ande cada vez mais devagar. Tem que livrar. E quem tem que livrar é você. A Bíblia está mandando você se livrar desse peso. O passado, às vezes, é um peso. Seja o passado bom ou o passado ruim. Quem teve um passado de dor, às vezes esse passado de dor se torna um peso. Porque é uma dor que talvez ainda não foi curada. E o passado está pesando no presente. Porque foi uma coisa mal resolvida na sua vida. Mas às vezes o passado de glória também é um peso. Porque você foi tão próspero no passado, que agora você sente o peso de ser igual você foi antes. E a vida não é mais a mesma. O tempo passa, talvez você não tenha a mesma disposição que antes, talvez não tenha a mesma força que antes, talvez não tenha a mesma coragem que antes, e isso acaba pesando. São pesos e pesos e pesos e pesos, e na maioria das vezes, são pesos emocionais. E a Bíblia diz que é você que tem que se livrar. Livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. E se é algo do passado, seja algo do passado que você fez, ou algo do passado que alguém fez com você, você tem que se resolver. É você que tem que dar um basta, colocar um ponto final nessas coisas mal resolvidas do passado. É você que tem que se livrar disso. Você pode lamentar e choramingar a vida inteira, ou você pode tomar a decisão e dizer, quer saber, não vou mais ficar sofrendo por isso, eu não vou mais permitir que isso seja um peso na minha vida e está atrapalhando o meu presente, não. Às vezes tem coisas que você tem que olhar para trás e dizer, eu aprendi, foi doloroso? Foi, mas o que eu aprendi com isso, valeu mais do que a dor que eu senti, pronto, bola para frente, vou olhar para frente. Quando você consegue transformar na sua cabeça as dores do passado em aprendizado, ao invés de você focar na dor que aquilo te causou, você focar no aprendizado que você teve, você consegue se livrar mais rápido do peso. Não, mas fulano me fez isso, Beltrano me fez isso, ele me causou essa dor, ele me causou o sofrimento, tá bom. Tira o foco da dor. Aí você vai se perguntar, tá, o que eu aprendi com isso? O quanto que eu cresci com isso? O quanto que eu amadureci com isso? Então, ao invés de você focar na dor, você foca no aprendizado. E quando você foca no aprendizado, ao invés de focar na dor, você se livra do peso mais rápido. Enquanto você ficar se achando vítima, ficar remoendo essa coisa, você nunca vai se libertar disso. Não sou vítima de nada. Às vezes a gente fica pensando, né? Não, pastor, é o peso do arrependimento, é outro peso.
Ah, pastor, se eu tivesse tido um outro caminho, eu seria feliz. Quem garante? Se você tivesse tido um outro caminho, você também teria enfrentado outras dificuldades. Porque cada caminho tem as suas dificuldades, cada caminho tem os seus espinhos, cada caminho tem as suas dores. E você fica achando, não, mas se eu tivesse feito diferente, se você tivesse feito diferente, você teria experimentado talvez desafios diferentes e dores diferentes, porque não tem caminho perfeito. Porque o próprio Jesus já dizia, no mundo tereis aflições. Então, em qualquer caminho, você vai ter aflição. A questão é, como você vai lidar com a aflição? A aflição não é o problema é como você reage a ela. Então, pare de ficar carregando o peso do arrependimento, achando que se você fosse pelo caminho A, B ou C, a sua vida seria maravilhosa hoje. Se você fosse pelo caminho A, B e C, você enfrentaria dores do caminho A, B e C, talvez piores do que você está enfrentando hoje. E pouco importa o que passou. Você não tem como voltar lá e corrigir. Então, ao invés, e você sabe que eu estou falando com você, ao invés de você focar na dor, você vai focar no aprendizado. Doeu, doeu. Foi sofrido? Foi. Mas o que eu aprendi? O que eu cresci? O que eu amadureci? É isso que importa. E aí você para de ficar se enxergando como vítima. Você vai colocar um ponto final nessa história e vai seguir em frente. Porque nós temos que continuar correndo com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Vamos ficar de pé, deixa eu fazer uma oração por você agora. Pastor, eu estou carregando muitos pesos. Se eu subir na balança, a balança até quebra, é tanto peso. Às vezes a pessoa é magrinha, mas carrega tanto peso. Mas vamos nos libertar agora. Você tem que se libertar, você tem que jogar fora o peso. Se algo está pesando nas tuas costas, só você pode se libertar desse peso. É o peso da culpa, é o peso da dor, é o peso do arrependimento. É o peso de tantas coisas que estão pesando. Tem gente que está andando já encurvado já, tanto peso. Aquela mochila pesada, não. Você vai sair daqui leve hoje. Ao invés de você olhar para a dor, olha para o quanto que você cresceu, para o quanto que você amadureceu, para o quanto que você aprendeu. E hoje, você se tornou uma pessoa muito melhor, inclusive por conta daquilo que você aprendeu na sua dor. Pronto. Já me livrei desse peso. Feche seus olhos, deixa eu orar por você. Senhor, como diz a tua palavra, livremo-nos de todo peso que nos torna vagarosos. Tantas coisas que talvez está pesando, e está pesando há muito tempo, nos ombros dessa pessoa. Tantas cargas emocionais que pesam, que oprimem a vida das pessoas. Mas só ela pode jogar esse peso fora. Só ela pode fazer isso. Só ela pode colocar um ponto final nas histórias do passado. Seja passados de dores ou de glórias. O que passou, passou. Ela não é perfeita.
ainda mais no tempo que não tinha Jesus. Então a escolha que ela fez foi o que permitiu que talvez hoje ela estivesse na igreja. Quantas pessoas, ó Pai, só encontraram Cristo em meio à dor e o sofrimento? Quantas pessoas encontraram Cristo por conta das necessidades da vida? Talvez, se ela não tivesse passado pela dor no passado, ela não estaria aqui hoje. Talvez ela estaria ainda se iludindo com o mundo. E que bom, meu Pai, que o mundo decepcionou essa pessoa, porque hoje ela está aqui, na igreja. Então pare de se lamentar pelos caminhos que você escolheu seguir, porque hoje você está no caminho certo. Então se alegre, porque até as escolhas erradas do passado te trouxeram hoje para a escolha certa, para o caminho certo, que é o Senhor. Feche agora essa conta aberta com o passado. Livre-se desse peso. Hoje você está em Cristo e você é uma nova criatura. Livra, Senhor, essa pessoa desse peso. Por mais que o passado tenha sido difícil, mas ela cresceu, ela aprendeu, ela amadureceu, hoje ela está aqui. O que seria de Paulo, o grande apóstolo Paulo, se não fosse talvez o seu passado tão difícil? Paulo, que tanto perseguiu os cristãos, se tornou o maior apóstolo. Da mesma forma, Pai, como a Tua palavra ensina, a glória da segunda casa é maior que a primeira. É maior. É maior. Pare de ficar olhando para trás. Há uma corrida diante de você. Não importa se é uma corrida que você quis correr, ou uma corrida que você foi obrigado a correr. De um jeito ou de outro, você vai correr e vai vencer essa corrida. Vai correr com perseverança, vai correr com fé, vai correr com firmeza, vai correr com determinação, em nome do Senhor Jesus. Todo este peso, toda essa opressão, que ao longo desses anos estava sobre os ombros dessa pessoa, eu estou dizendo agora, mal, saia dessa vida, sai dessa pessoa, saia agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos ao alto e diga assim: Jesus, eu agradeço, porque eu estou liberto, eu já me livrei de todo peso que me deixava vagaroso. Obrigado, Senhor. Vamos aplaudir a Ele.